com muito orgulho que eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho lá da nossa cearia, da Gerdau Ouro Branco, que se chama Reduzir o Custo com Ligas na cearia da Gerdau Ouro Branco. Então, primeiramente, o que são as ferroligas? As ferroligas... Só um minutinho, pessoal. Aí, agora foi. As ferroligas, eles são materiais, são insumos que a gente utiliza na produção do aço. E esses insumos são utilizados para ajustar a composição química. Então, a gente faz desoxidação do aço, faz recarburação e ajusta a composição química. Manganês, silício, tudo para atender a faixa que o cliente necessita. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, e elas são utilizadas aqui na etapa que vocês podem ver em destaque, que é a etapa de refino secundário na cearia. Então, no caso de uma usina integrada, a gente vai usar no vazamento do aço, no convertedor LD, nos fornos panela e, no nosso caso, no RH também, nas estações de borbulhamento. Esses materiais são usados nesse local. Então, a gente tinha esse problema, que era a questão do custo, né? Por que a gente precisa reduzir o custo com ligas? A gente estava com um problema, que é um projeto na empresa, né? Que era de reduzir o custo do aço, que é uma alavanca de um projeto maior que a gente tinha, que se chamava Projeto Competitividade. Então, dentro do custo do aço, a gente tem vários custos. E um dos custos, que corresponde a cerca de 5% desse custo, é o custo com as ferroligas. Daí, o problema nosso de reduzir, a necessidade nossa de reduzir esse custo. Então, foi desdobrado desse projeto, o projeto de redução de consumo de ligas. Como é um projeto, uma meta desafiadora, né, um projeto difícil de fazer, principalmente quando a gente já está trabalhando num processo que já é estável, que já foi trabalhado muitas vezes. Então, a gente colocou uma meta de reduzir o custo em 2%, uma meta desafiadora, do valor base até de janeiro a dezembro de 2016. E a metodologia que a gente escolheu para resolver esse problema foi a metodologia Seis Sigma, foi um projeto Greenbelt. A gente precisou definir, então, um indicador que tentasse tirar a influência de algumas variáveis, por exemplo, o mix de produção, porque tem aços que requerem mais ligas, aços que requerem menos ligas, ou ligas mais especiais. Então, para tentar, pelo menos, tirar... A gente não consegue tirar a influência de tudo, mas para tentar tirar, pelo menos, a influência do mix de produção, a gente definiu um indicador que se chama diferença entre o custo previsto com ligas e o custo real. Então, a gente tem um custo padrão, uma base de comparação, e a diferença entre esse custo é o nosso indicador, dividido pela quantidade, pelas toneladas produzidas no mês, na cearia. E a ideia é que esse indicador sempre vá subindo. Quanto maior essa diferença, mais a gente está ganhando. Então, essa foi a primeira etapa da identificação do problema. Com isso, a gente passou, então, para a análise do fenômeno, para a segunda etapa. Nessa etapa, então, a gente precisou desdobrar o problema. Nós usamos uma série de paretos e construímos aqui uma árvore com todo o desdobramento. A metodologia é muito interessante, principalmente nessas questões, porque consegue fazer com que a gente foque mais naqueles problemas mais críticos que vão realmente trazer a meta, vão realmente bater a meta. Pois, por exemplo, a gente viu aqui, estratificando, que o consumo, o custo, né, o gasto com ligas de manganês, ele é cerca de mais de 56% de todo o custo com ligas. Então, eu poderia, talvez, se eu não fizesse esse tipo de análise, focar numa liga que parece ser mais cara, um titânio, um nióbio, não é CBMM. Então, eu poderia focar nesse tipo de ligas, mas a gente viu que, no caso, o manganês era aquela que trazia maior custo para a gente. Aí, nós também conseguimos, através dessa estratificação, definir alguns problemas críticos que seriam estudados para a gente ver, para conseguir bater a meta. Então, para poder estudar esses problemas, a gente utilizou ferramentas estatísticas, testes de normalidade, cartas de controle, histogramas, fizemos análise de capacidade e fizemos o estudo. Infelizmente, nós não vamos aqui falar de todo o estudo, mas hoje nós estamos apresentando mais um resumo, mas aqui tá, a gente usou essas ferramentas para conseguir fazer toda a análise. E então, usando matriz Guth, priorizamos, separamos os problemas críticos e definimos metas específicas.
fomos, então, para a etapa 3, que é a análise do processo. Então, nessa análise, a gente fez o seguinte, a gente fez várias reuniões de brainstorming, fizemos análise do mapa de processo, aqui está só para ilustrar, claro, não vai dar para ler, né? Mas aqui o mapa de processo do refino primário, que é na aciaria, é onde a gente usa mais de 90% do volume de ligas. Então, fizemos a análise desse processo, fizemos um diagrama aqui de causa e efeito, tudo em grupo, né? Discutindo, reuniões de brainstorming. Então, com isso, a gente conseguiu definir algumas causas, algumas hipóteses, né, de causas potenciais para o custo alto com ligas. E aí, o que acontece? Uma das coisas que foi ponto forte desse trabalho foi o teste das hipóteses. A gente levantou as hipóteses e testou depois para ver se realmente elas impactavam ou não. Então, a gente viu o seguinte, tinha algumas hipóteses que a gente acreditava que iam impactar muito, e quando a gente fez o teste, nós vimos que não impactavam. Então, isso foi muito interessante, porque foi uma quebra de paradigma para a gente. Então, além de lá na análise, a gente ter feito uma análise, uma coisa que eu esqueci de falar, que foi uma análise diferente do que era feito antigamente, porque se fazia muito a observação sigla a sigla de ácidos. A gente faz um mix muito variado de ácidos, então se fazia uma análise de uma sigla, da outra, separadamente. E nós agrupamos e fizemos uma análise mais focada no processo. Então, isso foi uma coisa inovadora. E aqui nessa parte também da comprovação das causas, uma coisa que foi um ponto forte foram os testes de hipóteses. Então, nós levantamos, aqui está a tabela de fatores causais, e depois dos testes, a gente conseguiu comprovar. Algumas hipóteses foram comprovadas como causas, e outras hipóteses não foram comprovadas. Por exemplo, tem alguns exemplos de testes aqui. Durante o vazamento do aço, a gente tem o direcionamento da calha de ligas para o jato de aço, quando o convertedor está fazendo o vazamento para a panela. Então, a gente imaginava que esse direcionamento fosse muito determinante, analisando principalmente as ligas de manganês, que são o foco lá do nosso problema. Então, a gente imaginava que, por exemplo, isso seria muito impactante, um bom direcionamento, mas nós vimos que não era. Nós testamos 2 convertedores diferentes, um que não tem um direcionamento tão bom, tão fácil, e vimos que isso, por exemplo, não era relevante. Nós testamos um dardo diferente durante o vazamento do aço aqui. É utilizado um dardo retentor de escória para que a escória não passe para a panela, porque a escória vai acarretar um rendimento ruim de ligas. Então, a gente modificou aqui o dardo, aqui não está dando para ver direito, mas a gente testou a gente tem um dardo de 3 calhas. Nós testamos um dardo de 1 calha e vimos que realmente uma menor passagem de escória era possível com esse dardo e que realmente trazia, sim, um maior aumento de rendimento de ligas e um menor consumo. Esse outro teste, por exemplo, aqui, a gente reduziu a faixa de manganês. Por exemplo, o cliente tem uma especificação mais aberta, a gente fechou mais a especificação na cearia e vimos que, pelo fato da gente fechar a especificação e já tentar apertar só na especificação, a gente já conseguia deslocar a média e reduzir o desvio padrão. E também testamos, aqui foram vários testes, esses foram os mais importantes, as ações foram colocadas principalmente nesses testes, né, nos resultados desses testes. Né. E, por exemplo, o teste de alteração da ordem de adição das ligas durante o vazamento. A gente estudou bastante, vimos que a gente tinha uma ordem de adição. Qual liga cai primeiro? Vai cair o alumínio, vai cair o silício, depois. Então, tem toda uma ordem, e a gente estudou essa ordem e refizemos essa ordem. E aí vimos que essa ordem também impactava muito no consumo e no custo com ligas. Então, mais uma hipótese comprovada. Com isso, já foi possível elaborar o plano de ação. Quando a gente elaborou o plano de ação, foi muito importante medir aí levantar, né, quais seriam os possíveis efeitos colaterais dessas ações. E, com isso, propor algumas medidas de contenção. Então, antes de aplicar as ações, a gente também fez esse estudo para que não tivesse aí efeitos colaterais fora do desejável. E nós concluímos o plano de ação. Aqui está uma parte do plano de ação.
e sempre controlando aqui, fazendo o acompanhamento. Então, depois disso, o que aconteceu? Aqui tem já o nosso cronograma, o realizado. Eu mostrei antes lá o previsto, né? E aqui já era o cronograma realizado. Então, vocês podem ver aqui que a gente fez tudo antes do prazo. A gente até concluiu as ações antes do prazo. E o interessante também das ações é que a gente já foi fazendo a padronização também em paralelo, porque muita coisa foi em sistema. Por exemplo, uma ordem de adição de ligas, algumas dessas, por exemplo, a questão da faixa do manganês, né, foi tudo feito já em sistema. Então, dura, né, e não tem dúvidas. Não vai chegar alguém lá depois da manhã e mudar aquilo sem um estudo. Né? Então, assim, a gente já foi fazendo a padronização junto. E, com isso, a gente até conseguiu verificar o projeto antes do prazo. E a gente vê aqui que a meta, a gente teve um problema em dezembro pontual que teve a ver com o preço de ligas. Como eu comentei mais cedo, a gente tentou fazer um indicador que tirasse a influência de algumas outras variáveis, mas, infelizmente, não é possível tirar a influência de todas as variáveis. Então, o preço acabou impactando também. Ele beneficiou algumas vezes e, aqui em dezembro, a gente acabou atrapalhando. Mas, na maior parte aqui do ano, a gente vê que ele estava piorando e, quando a gente começou a implantar as ações, rapidamente o indicador já subiu. E como eu comentei, lembra que o importante é que a diferença aumente. Então, foi um resultado muito interessante. Para uma meta de 2%, a gente fez 3,6%, aproximadamente R$ 8.600.000 anualizado. Então, eu fiz um resumo, não falei todas as etapas aqui, todas as etapas do Seis Sigma, não falei de todas as análises, mas, assim, a gente tirou muitos aprendizados desse trabalho. Um deles é o seguinte: quando a gente estuda esse tipo de variável, de processo, a gente aprende muito, e a gente sente que o processo está mais na nossa mão, que a gente consegue controlar mais e sente mais confiança para poder atuar também. Então, foi um aprendizado muito grande e assim, como coloquei aqui mais abaixo, quebra de paradigmas, porque tinha coisas que eu mesma achava que, olha, com certeza esse teste vai dar tal resultado. E, às vezes, não, às vezes o teste surpreendia a gente. Então, pelo fato da gente seguir a metodologia, a gente conseguiu direcionar para o lugar correto, e não para o lugar que a gente imaginava que poderia ser. A integração entre diversas áreas também é um aprendizado, uma coisa muito importante, porque, se a gente não tem pessoas diferentes, uma equipe multidisciplinar, às vezes você não consegue vir com uma ideia diferente, fazer um questionamento fora do que você já está acostumado. Então, como a gente teve pessoas de engenharia de produtos, pessoas de suprimentos, pessoas do próprio processo, lá da cearia, como a gente teve toda essa equipe envolvida, a gente conseguiu enriquecer bastante as discussões, os questionamentos. Outro ponto que eu já falei bastante, né, é a aplicação da metodologia Seis Sigma, como que ela consegue realmente direcionar para o ponto que a gente deve atuar e bater a meta. E a gente conseguiu ver uma oportunidade de trabalhos futuros, estendendo essa análise para outras ligas, por exemplo, de silício, de alumínio, ligas nobres, e continuar revisando a faixa de composição química de mais siglas, igual nós já fizemos no começo ali, que a gente priorizou as siglas que a gente mais produzia na cearia. Né? Então, eu queria agradecer muito aqui a equipe que participou. Hoje, infelizmente, não pôde vir todo mundo, mas algumas pessoas vieram representando. E foi com o apoio deles que a gente conseguiu fazer todo esse trabalho. Então, assim, sem eles, realmente não seria possível, e eles eram o diferencial. Queria agradecer muito, e aqui tem uma foto da nossa equipe lá da cearia. Muito obrigada.